Olá, meus amigos, mais uma vez de volta aqui para vocês, trazendo conteúdos relevantes sobre a barbearia, esse mundo, o universo da barbearia, tá certo? Hoje eu vou estar falando sobre máquina de cortar cabelo, quem criou, quem inventou todo esse processo. E também vou estar falando quem criou aquela regulagem ali, aquela manivela que fica do lado da máquina, né? Aquela alavanca que serve para disfarçar um cabelo, aquele pente meio, aquela zero alta, ok? Então eu vou estar falando sobre essas coisas. Vamos ao que interessa, sem delongas. Na verdade, eu tenho que dividir esse vídeo em três partes, porque são três personagens na história que criou a máquina que a gente vê até hoje. Então são três personagens. Uma que criou a máquina manual, a outra que criou a máquina elétrica e a outra pessoa que criou essa alavanca. Tá certo? Então, vamos lá. A primeira máquina inventada foi a máquina manual. Ela foi inventada ou criada por um sérvio, Nikola Bizumik. Nikola Bizumik. Ele nasceu em 1823. Bom, ele trabalhava como camponês rural. Cansado de estar na roça, um trabalho pesado, ele decidiu largar tudo e vir para a cidade grande. Chegando na cidade grande, ele conseguiu um trabalho, conseguiu um emprego de ajudante de barbeiro, isso, ajudante de barbeiro. Com o tempo ele aprendeu a profissão, começando a trabalhar, ele verificou que os barbeiros necessitavam de melhorias nas suas máquinas, ou nas suas ferramentas. Ele percebeu que não existia máquina de corte de cabelo e que cortar só com tesoura demandava muito tempo, muito dispendioso. Então ele inventou a máquina manual, isso, uma máquina manual. Assim ele colaborou com a flexibilidade, otimizando o tempo, evitando que os barbeiros tenham ler, tendinite. Então ele criou essa máquina manual, tá certo? Infelizmente ele morreu em 1906 e sem saber da importância que a sua criação, os benefícios que a sua criação para a época fez, tá certo? E também possibilitou, com essa invenção, a criação da máquina elétrica mais à frente, ok? Esse, então, foi a primeira máquina que surgiu no mundo, foi a máquina manual, criada pelo sérvio Nikola Bizumik. Nikola Bizumik, tá certo? Então agora a gente vai estar falando sobre a criação da máquina, quem inventou a máquina elétrica. Vamos embora? Então, sobre a máquina elétrica. Quem inventou esta máquina foi um homem chamado Leo J. Uau. Leo J. Uau. Ele, com essa sua criação, revolucionou as barbearias, Ora, colocar um motor numa máquina de cortar cabelo, que na época era manual, ficava ali horas, de repente, só com ligado um botão, ganhava tempo. Então ele revolucionou as barbearias para a época, É como se hoje a gente colocasse ali, tirasse o fio da máquina e trabalhasse sem o fio. Também a gente já vê uma diferença. Mas vamos ao que interessa, sem perder o foco. Iniciou assim, durante o ensino médio, ele pensou em avançar, evoluir com o motor eletromagnético. Ele pensou em colocar o motor eletromagnético em outro patamar, avançar, evoluir esse motor. Inúmeras tentativas foram feitas, várias e várias vezes, mas não saía do papel. Até que, com o tempo, ele ingressou na faculdade, conseguiu estudar e criou um massageador para seu tio, exatamente, massageador. E teve sucesso, começou a vender muito. E os seus maiores clientes quem eram? Os barbeiros. Era a barbeirada. Porque eles compravam para poder estar fazendo ali durante o serviço de barba. Então, seus maiores clientes eram os barbeiros, tá certo? E com isso ele se aproximou dos barbeiros. Ele ficou mais próximo dos barbeiros e percebeu que aquela máquina de cortar cabelo manual poderia ser evoluída, poderia ser aperfeiçoada. Entendeu? Então foi assim que fez. Ele pegou
a ideia que ele teve daquele motor eletromagnético, que ele evoluiu, que ele colocou em outro patamar, que ele, né, avançou, e estudou e conseguiu colocar na máquina criada pelo Sérgio Nicola. Colocou ali o motor, entendeu? E assim surgiu a primeira máquina. Depois de muitos testes, ele colocava ali, começou a desenvolver e deu certo. Por estar próximo ao barbeiro, ele viu essa necessidade, colocou e deu certo. Os barbeiros começaram a vender e a coisa explodiu. Assim, o UAU se consolidou no mercado, né? E até hoje, a família já está na 4ª geração. Ele criou a patente dele, foi criada em 1921. Infelizmente, ele veio a morrer em 1957. Né? Pensem comigo. Olha, vamos fazer um paralelo. Sem máquina de cortar cabelo, depois surgiu a manual, depois surgiu a elétrica, e a barbearia ela veio crescendo veio evoluindo ao longo do tempo. Então esses dois homens, o Sérgio Nicola Buzumik e esse Léo J. Ual, foram o pai da criança, o pai da máquina manual e o Ual, o criador da máquina elétrica. Agora eu vou estar falando para vocês como surgiu, quem criou aquela alavancazinha das máquinas que a gente vê até hoje. Aqui eu tenho aqui a máquina da Ual, até hoje existe, fez 100 anos em 2019, a Ual ainda existe, é a maior fabricante do mundo, é a mais conhecida do mundo, de máquinas de cortar cabelo. Eu mostro aqui porque eu vendo, revendo essas máquinas, ok? Interessados, façam comentários, interessados, façam perguntas, sugestões, eu aceito. Claro, agora, sempre que você quiser. Agora vamos... nojenta. Agora vamos... Não sei se vocês escutaram aí o robô falando, por isso que eu falei isso. Ao vivo é assim, tô gravando direto, sem edição nenhuma. Agora vamos falar sobre aquele ajuste, aquela manivela que a gente regula ali a máquina, né? A máquina meio, zero alta, que nos colabora muito com um corte disfarçado. Vamos embora? Vamos falar dela? E para concluir toda essa história, a gente não pode deixar de falar de um homem chamado Sidney Rostman. Sidney Rostman. Ele é o pai do criador daquela manivela ali do disfarce de cortar cabelo. Ele criou na década de 40. Na década de 40. Ele trabalhava no setor automotivo e inventou, né? E viu essa necessidade dos barbeiros e aperfeiçoou. Ele não criou a máquina, ele só aperfeiçoou a máquina. Entendeu? Aperfeiçoou a criação do UAU, né? Léo J. Ual. Enfim, essa é a história da barbearia. Ok? Poucos barbeiros sabem disso, poucas pessoas sabem dessa história de quem criou, como surgiu, e não custa nada estar falando, passando informações, porque sem uma máquina de cortar, até pessoas que não são barbeiros têm máquina em casa, raspam o cabelo em casa. Então, máquina de cortar cabelo faz parte da gente, o homem, né? Faz parte da humanidade. E essas máquinas possibilitou muito o crescimento da barbearia, melhoria da barbearia. Então, sem Nicola Buzumik, Léo J. Ual e Sidney Rostman, com as suas melhorias, com as suas criações, a gente não teria chegado até aqui. Então, meus agradecimentos a esses 3 personagens da história. Vocês que chegaram até aqui, muito obrigado. Curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal. Estou sempre trazendo conteúdos aqui sobre esse universo da barbearia. Até mais, até logo. Tchau, tchau.